Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estão bem? Pessoal, nós estamos nesse momento, vamos começar a gravação dessa aula que faz parte de um pré-requisito do meu estágio probatório, tá? E nós vamos gravar essa aula onde nós vamos analisar dentro do meu plano de desenvolvimento profissional, nós temos uma referência, a referência temática 7, que diz respeito a uma instância superior, tá? Eu escolhi o conselho de classe por conta do Grêmio aqui não ser atuante. Então eu peguei os dados do conselho de classe de 2025 da turma do primeiro ano de formação de docente, que é a turma de vocês, tá? Então, eu quero falar com vocês um pouquinho como vai acontecer esse trabalho e eu quero que vocês interajam comigo. Primeiro, eu preciso que vocês compreendam o objetivo desse trabalho. Por que eu estou gravando essa aula falando do Conselho de Classe 2025? Qual é a minha intencionalidade em relação a isso? Eu coloquei alguns objetivos no meu trabalho de desenvolvimento profissional, no meu PDP. O objetivo que eu coloquei foi engajamento e participação da turma. Segundo, eu coloquei reduzir conversas de forma a excluir grupos, alguns aparelhinhos, alguns grupos. Também eu coloquei desenvolver responsabilidade coletiva pela aprendizagem. E por último eu coloquei fortalecer o sentimento de pertencimento para a turma. Professora, por que você identificou e separou esse objetivo? Porque na ata do Conselho de Classe de 2025, referente ao primeiro ano de formação de docente, a análise do corpo, do corpo docente, da equipe que estava presente, houve consenso em que vocês, característica da turma, era uma turma numerosa. Nós temos aqui nesse ano uma redução do número de alunos, mas eram bem mais alunos do ano passado. Os alunos foram para o colégio, estão hoje em 20, mas vocês passaram de 30 alunos no ano passado. Outro detalhe, existiam muitas panelinhas, muitos grupos de conversas paralelas. Isso era uma reclamação quase que unânime por parte dos professores. O professor tentava dar aula, o professor entendia naquele momento, como eu também entendia, que vocês eram uma turma que tinha potencial para voar, mas estavam amarrados. Por quê? Porque vocês estavam sempre em panelinha conversando e não interagiam com a aula da forma que deveriam interagir. Então, de acordo com aquelas informações, eu identifiquei no meu PDP, no meu plano de desenvolvimento profissional, esses objetivos, tá? Que é fortalecer, primeiro objetivo, reduzir as conversas e a formação de grupos estudantes. Primeiro passo. Concorda comigo que onde tem conversa não tem aprendizagem de forma satisfatória? É comprovado cientificamente que eu não consigo colocar sentido em duas informações e assimilar conhecimento de duas informações. Nosso cérebro sempre vai direcionar para aquilo que mais nos interessa. Quando você estiver, por exemplo, numa aula de sociologia, que é a nossa, falando sobre as teorias sociológicas dos clássicos da sociologia, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, mas se o assunto for o aniversário da cidade, os cantores famosos que pisaram no palco, qual assunto que o teu cérebro vai decidir prestar atenção? Claro que é o assunto que você vai interessar mais você naquele momento. Então, decidir por aprendizagem, aprendizagem é uma decisão. Concorda comigo? Eu decido que eu preciso aprender. É fácil ficar 4 horas sentado prestando atenção? Não é fácil para vocês, não é fácil para nós, então também enquanto estou aqui no meu estágio probatório, também sou aluno. Tem um professor que vai analisar essa minha aula. Também não é fácil, só que nós precisamos ter a consciência, a responsabilidade de que é necessário nós adotarmos uma conduta de responsabilidade. Concorda comigo? Então os objetivos estão postos ali. Engajamento, redução de conversas, desenvolvimento de responsabilidades coletivas para a aprendizagem, porque quando eu converso eu não estou só atrapalhando a minha aprendizagem, concorda, Alana? Eu estou também atrapalhando
atrapalhando a aprendizagem da Isabel, da Maria Eduarda, né, da Sara, enfim, de todos que estão à minha volta. Isso então é um senso de responsabilidade que nós temos que ter. E é claro, gente, fortalecer esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa escola, eu faço parte, eu sou parte integrante, eu preciso ter amor naquilo que eu faço, eu preciso aproveitar esses 3 anos aqui de uma forma, da melhor forma possível, eu preciso explorar os meus professores, e é isso que muitas vezes falta. Os professores estão aqui para trabalhar, e o que falta é essa consciência de que você também tem que fazer a sua parte, no sentido de explorar e né, claro, tirar do professor o que de melhor para te entregar. Porque o maior desafio nosso, gente, é ensinar quem não quer aprender. É muito difícil isso, tá bom? Depois dos objetivos, eu coloquei algumas expectativas. O que eu quero, o que eu pretendo, qual a minha intencionalidade em relação a essa aula propriamente dita. Primeiro, desenvolver por meio de uma ação pedagógica a reflexão coletiva de conscientização e identificar o que atrapalha, o que ia atrapalhar. Segunda expectativa, é claro que além de desenvolver por meio dessa ação pedagógica uma consciência coletiva, mudança de postura e redirecionamento de ações, de ação, melhor dizendo, enquanto aluno individual que vocês são, tá? Nós vamos também passar por alguns passos. O primeiro passo, por exemplo, que é o que eu já estou fazendo aqui, é a devolutiva do conselho de classe. O que foi falado no conselho de classe? Foi falado que vocês, né, vocês têm potencial de futuro muito e que vocês estão presos. Isso foi falado, tá? E foi identificado o problema, conversas, grupos, tá? Esse é o problema. Segundo passo, nós vamos fazer uma dinâmica, tá? De atividade, vocês vão colocar no papel o que precisa ser mudado. Terceiro passo, nós vamos construir combinados. Nós estamos no início do ano. Não estou nem aí no primeiro trimestre, vamos fazer agora as avaliações aí. Então dá para a gente mudar a rota, né? Ver e redirecionar as nossas ações. Quarto passo, claro, nós vamos estabelecer meta, mas meta individual. Não adianta eu estabelecer meta coletiva primeiro, antes de estabelecer meta individual. Eu tenho que ter metas individual para depois estabelecer metas coletivas, concorda? O que eu posso fazer, gente, para melhorar isso? O que está ao meu alcance? É claro que isso é uma questão que parte da consciência no primeiro momento. Depois nós vamos, claro, fazer o fechamento aí, vocês vão fazer a atividade respondendo 3 questões no caderno de vocês, e essas questões vai servir de subsídio, né, de embasamento para as nossas próximas ações. Tá? Eu quero chegar no conselho de classe final de 2026 com tudo aquilo que foi falado no conselho de classe de 2025 diferente. Não, a turma melhorou, a turma é comprometida, a turma está voando, e eu tenho certeza que vocês são capazes disso. Não tenho dúvida disso, não estou sendo demagogo. Eu estou falando, tanto é que eu escolhi vocês para fazer essa implementação. Tá, Lucas? Meu Lucas lá no 8º ano, no Colégio Santa Maria do Campo, é o mesmo, né? 7º ano, é o mesmo Lucas do 2º ano de formação de vocês. Eu quero que esse Lucas esteja aqui. É aquele que fazia diferença lá no Colégio do Campo, no seu 6º, 7º ano do milênio, é o mesmo Lucas. E eu acredito em todos vocês, no potencial de vocês. Estou muito feliz com o resultado do vestibular do Colégio AIDS no ano agora 2026, dos alunos que conseguiram vagas nas universidades estaduais, alunos que puderam escolher entre o UEL, o EMP, e não foram poucos, foram bastantes. E vocês estão aí caminhando para isso, e eu quero ver vocês também rompendo da mesma forma. Bom, pessoal, dito isso, então, já trazendo para vocês essas informações do conselho de classe, devolvendo essas informações para vocês do conselho de classe, eu quero, já considerando essa questão do que nós pretendemos, qual a nossa expectativa. Então, o primeiro momento aqui, né, já está ali no quadro, as nossas
a forma que nós vamos, passo a passo dessa aula, tá? Então, vocês vão pegar agora uma folha de caderno e vão responder essas 3 perguntinhas. Bom, se vocês sabem que vocês têm potencial, se vocês sabem o que fazer, então você vai responder com toda sinceridade, gente, de forma bem tranquila, bem simples, colocando, se preocupar em incluir a resposta, que é a resposta do coração, com sinceridade, entendendo que você precisa primeiro ser honesto com você mesmo, tá assim? Primeiro passo de sucesso é a gente reconhecer, né, Maria? É reconhecimento. Não adianta você, às vezes nossa vida, não só na questão acadêmica, escolar, em áreas da nossa vida, nós temos a tendência de justificar os nossos erros. Vocês concordam? O primeiro passo para o fracasso, gente, é você não reconhecer o teu erro, é não reconhecer a tua fragilidade, a tua sensibilidade. Então eu quero que vocês respondam para mim. O que atrapalha a sua aprendizagem? O que atrapalha a sua aprendizagem? Segundo passo, o que me ajuda a aprender? Segundo passo, o que me ajuda a aprender e o que eu preciso mudar? Responda para mim essas 3 perguntas e a partir das respostas que vocês colocarem, nós vamos fazer um momento de socialização para nós estabelecermos o nosso próximo passo, que é a construção desse combinado. Vocês identificaram o problema e aí nós vamos construir nosso combinado para colocar na prática a solução desse problema. Apesar que eu já estou vendo nesse ano parte desse problema que foi resolvido nessa turma, tá, gente? Já estou adiantando isso para vocês. Bom? Então, o que atrapalha, tá aqui, ó, o que atrapalha a aprendizagem, o que me ajuda a aprender, o que atrapalha a aprendizagem, o que ajuda a aprender e o que precisa mudar na turma. Responda com toda sinceridade. 2 minutinhos para vocês responderem. Mais uns 2 minutinhos, nós vamos encerrar a gravação para nós identificarem as respostas, prosseguir com o momento de socialização e a construção do nosso combinado. Então eu vou deixar vocês trabalhando, eu vou encerrar a gravação deste momento. Quem terminar, você vai poder socializar, vocês não vão me entregar nada, nós vamos conversar, tá? Eu vou colocar a minha cadeira aqui no centro e eu quero ouvir de vocês. Professora, eu acho também que parte dos professores precisa ter uma postura diferente. Ótimo, coloque aí. Professor, o problema não está só nos alunos. Cada metodologia, de repente, do professor, que não é uma metodologia que, de repente, prende atenção, se vocês acharem que também tem a ver com essa vertente aí, gente, não fique assim, com medo de colocar no papel. É importante essa devolutiva de vocês. Assim como eu fiz a devolutiva do conselho, eu preciso que vocês sejam o mais sincero possível nas suas respostas. Tá bom? Estarei encerrando então a gravação e aí, só um pouquinho, aí nós vamos continuar com a nossa aula. Tá bom, gente? Muito obrigada até esse momento e vamos continuar da mesma forma que nós estamos agora, terminando a nossa atividade.